Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e cultura em geral na internet. E hoje vamos conversar, sobre cinema, para variar, o que eu mais faço aqui, nesses vídeos aqui, tá? Falar mais uma vez do que está rolando aí nas salas de cinema do Rio de Janeiro e do país, tá? E hoje eu quero trazer um documentário brasileiro chamado Bem-vindos de Novo, De um cineasta, de um diretor de cinema japonês chamado Marcos Yoshi, tá? Que fez uma coisa bem, como podemos dizer, bem autobiográfica, no sentido não da biografia dele, mas sim da biografia da família dele, Por quê? Porque ele faz parte de uma família, que é ele, os pais, ele, e duas irmãs, tá? E os pais são decassegues. O que que são decassegues? Decassegues são aqueles brasileiros que vão para o Japão tentar a vida, que fazem um caminho contrário da imigração japonesa que veio ao Brasil. E esses decassegues, o pai e a mãe deles, dele no caso, foram para o Japão em 1999 com a ideia de ficar lá 2 anos, juntar uma graninha e voltar para o Brasil, para ajudar na educação dos filhos, pagar a educação dos filhos no caso. Mas aí no final das contas eles acabaram ficando 13 anos e foram praticamente criados pelos avós, os pais saíram daqui em 1999, se eu não me engano, com eles bem pequenininhos, e não viram todo o processo de crescimento deles. E depois, em 2013, eles estão de volta, E o que acontece aí? Vai ter todo um processo aí de redescoberta, Porque os pais e os filhos praticamente não se conhecem, Os filhos cresceram, se tornaram outras pessoas, E esse distanciamento que houve de 13 anos, acabou, meio que zerando as relações da família. Essa família precisou recompor essas relações novamente, E aí o Marcos Yoshi, que é o filho no caso, ele acaba documentando tudo isso com a câmera, até numa forma de tentar se reaproximar dos pais, Então ele começa a registrar isso, E aí a gente vai vendo esse documentário tem 105 minutos, tá? Tem uma hora que ele fica um pouco cansativo, maçante, fica, tá? Que vai narrando assim experiências cotidianas da família, no caso, tá? Ele realmente tem horas que cansa um pouco, mas no somatório da coisa, o que que acontece? Para a gente falar de uma forma bem resumida aqui, e dando alguns spoilers, para vocês poderem entender. Os pais voltam para o Brasil, tá? Vão tentar recomeçar a vida trabalhando num restaurante japonês, Só que o pai faz uma sociedade, no caso, com esse restaurante japonês, tá? Mas essa sociedade, perdão, acaba não dando certo e de repente o pai e a mãe se veem desempregados, E praticamente naquela triste perspectiva de depois de trabalharem que nem uns condenados a vida toda no Japão, De repente eles dependerem dos filhos, financeiramente na velhice, E aí o que que acontece? Vai ter um momento do documentário que você vai ter ali uma explosão de paroxismo bem forte, Eu não vou contar aqui, para não dar mais spoilers, E nesse momento, aquele documentário que até então estava um pouco cansativo por registrar o cotidiano, ele fica de repente muito interessante, E aí, perdão, gente. E aí o que que acontece? A gente vê o pai ainda tentando, ser um motorista de Uber, depois que ele recomeça tudo, mas infelizmente a gente sabe que esses aplicativos eles não dão direitos trabalhistas nenhum, para quem trabalha neles, O cara que trabalha no Uber é muito mais um usuário de um serviço, do que um empregado, que tem que ter direitos trabalhistas, E aí o próprio pai viu que não dava, a coisa não compensava financeiramente, e ele acaba decidindo voltar com a mãe para o Japão novamente, Mas agora já dentro de uma perspectiva bem realista de que não vão ficar só 2 anos e que vão ficar lá até morrer e que não vão ter mais contato com os filhos, Então você imagina como essa família fica, essa família que estava tentando se reconectar, essa família que estava tentando se remontar, se reinventar,
que estava inclusive vindo uma neta, né, nessa família, né? E essa neta seria, vamos dizer assim, um símbolo de um recomeço para essa família. E de repente esse pai e essa mãe precisam retornar ao Japão. Então, quer dizer, é uma coisa um tanto, como podemos falar, melancólica, né? E faz a gente pensar um pouco, né, sobre a situação do nosso país, né? Porque o filme começa com a família numa situação financeira muito boa. Eles ficavam passeando de escuna por Ubatuba nas férias, esse negócio todo. O pai havia comprado um carro novo com plano real, com o Brasil aberto às importações, né? E de repente, quando o real fica, vamos dizer assim, o câmbio fica flexibilizado com relação ao dólar, o que acontece? O real começa a se desvalorizar e aí as crises começam a chegar, né? Começam a vir, no caso, né? Não que o real tivesse que manter a paridade com o dólar, tá, gente? Eu não sou economista, tá? Para ficar discutindo isso aqui, mas o filme dá a entender que a partir de 1999 o país entra, né? Sai daquela euforia do plano real e entra numa crise econômica, numa sucessão de crises econômicas que empurra, né, essas pessoas de ascendência japonesa como imigrantes decassegues para o Japão, né? E aí, essa é a história dessa família, né, no final das contas, né? A gente vê aí como, né, a nossa má situação econômica do nosso país, né, como as crises econômicas do nosso país, né, acabaram, vamos dizer assim, fragmentando e dividindo essa família, né? E que quando eles tentam voltar para cá para tentar recomeçar a vida perto dos filhos, né, a coisa não dá muito certo, né? E eles já são vistos como imprestáveis, né? Esse casal, né, de senhores já, né, no caso, é visto como imprestável para o mercado de trabalho. E a única forma deles ainda conseguirem sobreviver pelos próprios trabalhos, pelos próprios meios, é voltando para o Japão, né? Então é um filme que, sabe, fala de um caso particular de uma família de ascendência japonesa, tá? Mas também é uma coisa para se pensar com relação à situação econômica do nosso país, né? Que realmente aí, nesse caso, mostrou uma face bem cruel que foi dividir essa família, né? Então esse documentário ele vale por tudo isso. Apesar dele ser um pouco longo, né? Um pouco cansativo, né? Ele vale por essas reflexões, ele vale muito por essas reflexões. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera. Vocês estão ganhando de graça aí umas tosses não editadas, tá? Não deixem de visitar meu site Batata Espacial e a gente conversa futuramente mais sobre cinema com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.